Olá, paz e bem, bem-vindo, bem-vinda ao nosso blog, O Espírito de São Francisco de Assis, nas Fontes Franciscanas. Nosso encontro desta vez é o 91º e tem como título Espírito como luta corpo a corpo da vida. Nós vamos tomar como referência a admoestação 14 de São Francisco, que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São muitos os que insistem nas orações e nos ofícios e fazem muitas abstinências e aflições em seus corpos. Mas, por causa de uma só palavra que lhes pareça injuriar seus corpos, ou por causa de alguma coisa que se lhes tire, escandalizados imediatamente se perturbam. Estes não são pobres de espírito, porque quem é verdadeiramente pobre de espírito odeia a si mesmo e ama os que lhe batem no queixo. Este é o texto de São Francisco de Assis, que vamos tomar por referência a 14ª admoestação. Meditando a admoestação 13ª, que tratava da paz que se põe em obra pela paciência e humildade, vimos que a pobreza de espírito é o vigor de ser que possibilita tal orientação de vida e tal comportamento por parte do servo de Deus, isto é, do discípulo de Jesus Cristo crucificado. Na admoestação 14, São Francisco aprofunda o tema da pobreza do espírito, já trazido na admoestação 13. Na meditação anterior, tomamos em consideração a pobreza do espírito como o vigor do deixar ser que conduz à serenidade da paciência. Vimos que, no deixar ser, o mais importante não é o deixar, compreendido de maneira apenas privativa e negativa. Vimos que o mais importante é o ser. A renúncia do deixar é um anúncio do poder ser, do vigor de ser da pobreza. A pobreza do espírito, a pobreza evangélica, é vigor de ser que deslancha, é bem-sucedido e torna feliz quem dele participa. A renúncia do deixar é novo e originário anúncio de ser. A renúncia não vive primordialmente de rejeição, mas se alimenta de aceitar transformação. Esta última frase do professor Emanuel Carneiro Leão, do livro Aprendendo a Pensar. Editora Diamond, 2008, página 253. Repito, a renúncia não vive primordialmente de rejeição, mas se alimenta de aceitar transformação. Mas, perguntamos, em que consiste esta aceitação de transformação? Em deixar ser o ser e o não ser de todo o vir a ser da realidade, nos encontros e desencontros com o mundo, com os outros, consigo mesmo, com Deus. É ser disponível para o ser e o nada de tudo o que está sendo e não sendo, no vir a ser da vida. Nesta disponibilidade, neste despojamento, neste desprendimento, não vigora a mera negação, mas a negação da negação. Tudo é acolhido livremente, de boa vontade, na positividade do amor-gratuidade, em paciência e humildade. Pobreza do espírito é esta pobreza de ser. Trata-se de uma pobreza essencial, ontológica, isto é, pobreza como vigor de ser, de um deixar ser. Vamos repetir uma passagem de um texto do professor Emanuel Carneiro Leão a respeito desta pobreza ontológica. Vou citar, abre aspas. O mal radical tem suas raízes na pretensão de excluir o nada de dentro do mundo. O mal radical está na ilusão de o homem ater-se aos haveres, isto é, aos bens, para, com a multiplicação do ter, pretender assegurar-se ser sem não ser.
A autenticidade do viver mora na virtude de uma pobreza ontológica, a pobreza que tende exponencialmente a ser sem ter, enquanto a riqueza de bens é sempre ôntica e tende exponencialmente para ter sem ser. A ilusão da inautenticidade reside em buscar a propriedade e posse de tudo. A fantasia reinante liga-se à onipotência de tornar-se proprietário da totalidade do real e do universo das realizações, para assim poder fugir do não ser. Por isso também, a sede da propriedade é insaciável. O desejo sem fim de substituir o ser pelo ter, contando com que ter tudo dispensaria ser. Contando com que ter tudo dispensaria ser, por excluir todo não ser. Num mundo feito da inconstância de ser, a inautenticidade está em ater-se ao bem dos haveres, isto é, dos bens, para desvencilhar-se de não ser. E a autenticidade do viver consiste em libertar-se da ilusão do mal, isto é, da ilusão de o ter vir a preencher o vazio de não ser. Na iluminação do insight, não ser se transfigura, deixando de ser a máxima limitação para vir a ser a máxima realização do ser. Ser, no superlativo da autenticidade, é não ser, isto é, não ter nem mesmo o ser. Fecha aspas. Este texto do professor Emanuel Carneiro Leão, do livro Filosofia Contemporânea, editora Daimon, 2013, página 141. Seguimos nossa reflexão. Aceitar transformação é deixar de querer sermos proprietários do real e das realizações, da vida, do mundo, dos outros e de nós mesmos, também de Deus. Somente na medida em que deixamos de ser propriedades e deixamos ser a gratuidade da realidade no ser e no não ser de tudo que está sendo e não sendo, em todo o vir a ser, é que nós somos apropriados pelo Espírito do bem que se comunica em tudo. É então que somos ricos. Ser rico nada tem a ver com ter posses, propriedades. Ser rico tem a ver com receber a dádiva de ser a partir da inesgotabilidade de sua gratuidade. Quem é pobre de uma tal pobreza essencial é por si mesmo imediatamente rico no vigor de ser do bem que se difunde sumamente em todas as coisas. É rico pelo amor-gratuidade. É rico pelo reino dos céus. A admoestação 14 começa recordando justamente esta primeira bem-aventurança do Sermão da Montanha, a primeira por ser a fundamental, a originária e originante de todas as demais, a primordial. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Esta pobreza essencial ontológica, que não consiste em restrições no sentido privativo do não ter o necessário para sobreviver, nem na mera atitude negativa da rejeição implicada na renúncia, mas que é pura positividade da liberdade, no acolhimento do ser e do nada de tudo, é chamada por São Francisco de pobreza de espírito. Ela é a verdadeira ascese, isto é, o verdadeiro exercício de dispor-se para a liberdade do espírito. É que alguém pode se dedicar a diversos exercícios corporais e espirituais, como diz São Francisco no texto, dedicar-se a orações, a ofícios, a abstinências e aflições nos próprios corpos. Mas tudo isto é em vista de fortalecer o seu próprio eu, e não em vista de se disponibilizar para o amor-gratuidade nos encontros e desencontros com o mundo, com os outros, consigo mesmo, com Deus. Tal ascese é então ineficaz, vã, vazia. São Francisco aponta para outro método ascético, que o Frei Hermógenes Harada assim caracterizou ao tratar da admoestação 10ª,
que leva o título da castigação do corpo. Diz São Francisco. Com isso, melhor dizendo, Frei Hermógenes Harada, abre aspas. Com isso, torna-se evidente o método de São Francisco lidar consigo mesmo, o corpo-eu. Ele chama este método de castigácio, isto é, ação de tornar casto, límpido, ele mesmo na sua identidade última e maior, o corpo-eu. Este método consiste em manter o eu sempre preso em próprio poder, guardar-se sapientemente dele, perceber as muitas transformações que ele toma, para se posicionar com cuidado e trabalhar naquilo que se acredita, em que se acredita, e que o Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, propõe. Fecha aspas. Em vez de fortalecer o eu com exercícios que aparentemente contrariam o eu, o mais eficaz consiste em aceitar os desafios e os confrontos que nos advêm e sobrevêm na própria dinâmica da vida real, nos nossos encontros e desencontros, sobretudo com os outros, que não nos satisfazem e que nos ofendem. Outra citação de Frei Hermógenes Harada, abre aspas. De repente, você começa a ficar clarividente. Começa a gostar das pessoas de que antes não gostava. Talvez houvesse pessoas que lhe agradavam muito, mas engordavam muito o seu eu, enquanto outras, meio chatas, mesmo sem querer ou até mesmo querendo lhe fazer mal, no fundo estavam ajudando. Então você começa, no seu crescimento, a aproveitar melhor de uma injúria do que de um elogio. Este é o sentido de vigiar o eu, ter o eu sob custódia. Se poderia objetar, isso vai dar numa tensão danada, não vai dar para dormir tranquilo. Mas é bem aqui que o método de São Francisco é suave. Não é de se ficar em cima obsessivamente, mas de lembrar continuamente, pois o esforço de bater em cima do eu você não precisa fazê-lo. A vida se encarrega de fazê-lo a toda hora. Tomar uma atitude assim é amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Fecha aspas. Seguimos, depois dessa citação do texto do Frei Hermógenes Harada, seguimos com a nossa reflexão. Expor-se aos golpes da vida, sobretudo aos golpes que nos advêm e sobrevêm por parte dos outros, daqueles que não nos satisfazem e que até mesmo nos injuriam, nos ofendem, eis a sese da pobreza do espírito. O método, isto é, o caminho da libertação que a pobreza do espírito oferece, consiste em aprender a não se escandalizar e a nem se perturbar com a adversidade e perseguição, conforme o texto do Evangelho de Mateus 13, versículo 21, lembrado por São Francisco nesta admoestação. Texto que se refere à semente e aos seus destinos, na parábola sobre a semente e os terrenos que acolhem a semente. Então, voltando, o método, isto é, o caminho da libertação que a pobreza do espírito oferece, consiste em aprender a não se escandalizar e a nem se perturbar com a adversidade e perseguição, com as aflições da vida fática, isto é, da vida real, aceitando as transformações que nos levam a amadurecer para a liberdade originária, a do mistério da gratuidade, a da gratuidade do mistério que Jesus evocou com o nome de Pai. São Francisco evoca o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha a respeito de não resistir ao mal. O pobre de espírito, o discípulo de Jesus Cristo crucificado, não se rege pela dinâmica e pela lógica do revide em seu relacionamento com o mal, isto é, com o ruim, o malvado. Este é o modo de vencer o mal radical que destrói e aniquila o vigor de ser, a vitalidade dos seres humanos sobre a terra. Esta atitude de não revide aparece no ensinamento de Jesus como oferecer a outra face, em vez de buscar agir segundo o princípio do olho por olho. A pobreza de espírito dos discípulos de Jesus leva-os a abdicar do direito de vingança, isto é, de replicar golpe com golpe.
O modo de agir e de se conduzir dos discípulos consiste em suportar com paciência o golpe para que não acrescente mal ao mal. Esta sentença, suportar com paciência o golpe para que não acrescente mal ao mal, é do teólogo Dietrich Bonhoeffer, no seu livro sobre o discipulado de Jesus Cristo. O discípulo não se toma como possuidor e proprietário do direito de revidar, de vingar, de defender-se a qualquer custo. O discípulo é livre de toda a propriedade, de toda a posse, também deste direito. Seu único vínculo com Jesus Cristo, é com Jesus Cristo crucificado. Ele anuncia e denuncia a maldade como maldade, mas não segue a dinâmica e a lógica da reação, da oposição, da resistência. Sua dinâmica e sua lógica é a da paciência e da humildade. Ao homem ruim, ao malvado, ele dá em troca o amor. No suportar pacientemente e humildemente o golpe, ele participa da paixão de Jesus Cristo, mostrando que o amor gratuidade, o amor misericórdia, é o vigor de ser que vence toda a maldade do mundo. Com isso, a maldade não é justificada. A maldade é vencida, relacionando-se com o malvado, com o homem ruim, a partir da paciência e humildade. Para o discípulo de Jesus, a justiça mais excelente, mais generosa, é aquela que vai além e acima do direito. É a justiça do amor gratuidade, da misericórdia. Amar a quem nos bate no queixo, diz São Francisco. Nisso consiste a radical pobreza do espírito. O homem que assim age e sofre fica vazio do eu e de suas pretensões, para deixar ser o vigor de ser do bem, que é o mistério da gratuidade e a gratuidade do mistério. Ele é essencialmente rico, nobre, livre. Passemos agora a refletir um pouco sobre a expressão no espírito, na expressão pobreza do espírito ou no espírito. A expressão no espírito, de ser pobre no espírito ou do espírito, significa de verdade, para valer. Mesma coisa quando Jesus ensina a samaritana que os adoradores que o Pai procura são adoradores no espírito e em verdade, isto é, adoradores para valer, de verdade, realmente. O espírito não é o imaterial e o incorpóreo, não é o abstrato, mas o concreto da vida. Espírito é o que rege a concreção da vida real. O espírito é o vigor de ser da vida, vivida como vida real, no realismo da humildade, no vigor da paciência. O espírito aparece como luta corpo a corpo da e na vida real, na concreção da vida fática, no realismo da humildade e na força da paciência. Nesta luta, aquilo que nos golpeia, aquilo que nos bate na face, que nos advém e sobrevém como um soco no queixo, é sempre chance, oportunidade para a disponibilidade para a liberdade do amor gratuidade. Frei Harada comenta, abre aspas, para ser bom mesmo no espírito, na pobreza, isto é, para ser pobre em espírito, conforme o Evangelho, é necessária uma luta travada concreta e realmente em todo o meu ser. Portanto, essa luta não é para aparecer, para se sentir melhor e mais autêntico. Não é uma vivência de autossatisfação. Não é nenhuma das realizações que cheiram granfinagem ou burguesia espiritual, por mais sublimes que sejam. É antes uma luta selvagem, assumida com gosto, com amor, uma luta terra a terra, a dentes e unhas, uma luta real e perigosa, na qual se arrisca a deparar em realidades que me quebram o queixo.
só quem tem amor a essa maneira de lutar é bom mesmo na pobreza evangélica, isto é tido pelo espírito de pobreza ensinado por Jesus no Evangelho. Fecha aspas. Paulo falou da vida da e na fé, no seguimento de Jesus Cristo, como combater o bom combate. O bom combate é o combate ontológico, o combate do deixar ser e de sua serenidade. Este combate por e para ser constitui a essência do humano. Ser pobre no espírito é combater este combate. O professor Emanuel Carneiro Leão assim o descreve. Abre aspas. O homem não somente vive. O homem, para viver como homem, tem de sobreviver à sua natureza. O poeta expressou num famoso verso: a vida é combate, que os fracos abate, os fortes, os bravos só pode exaltar. Heráclito de Éfeso já tinha dado a esta luta luta da e pela sobrevivência uma extensão universal. O combate é pai de tudo é senhor, de uns fez homens, de outros deuses, a uns demonstra escravos, a outros livres. À pedra lhe é dado tudo pronto e acabado, seu modo de ser e de entregar a paisagem. A pedra não precisa conquistar seu espaço na refrega de conflitos e tensões, na disputa de lutas e empenhos consigo mesma e com os outros. É somente no homem para o homem que ser e combater se identificam. Existir é ter de lutar consigo e com os outros, para transcender sua natureza numa autenticidade de sentido. Ser homem equivale, pois, a ter o ofício de criar a cada instante o próprio modo de ser e realizar-se. Ao homem, porém, só lhe é conferida a possibilidade de ser e não a realidade de existir. Esta ele a tem que conquistar, elaborando um perfil singular, dando uma fisionomia individual à sua existência. É o sentido da passagem do mito do Gênesis. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto. O homem tem de ganhar a vida com o próprio esforço, em todos os níveis de sua realização, não apenas no nível econômico, mas, sobretudo, no nível da autenticidade de um sentido plural e polivalente. Fecha aspas, esta citação do professor Emanuel Carneiro Leão no livro Filosofia Contemporânea, editora Daimon, 2013, página 135. São Francisco caracteriza o pobre de espírito como um homem que tem ódio de si mesmo. Este ódio é o verdadeiro amor a si mesmo. O falso amor a si mesmo é o egoísmo. No egoísmo, o eu tirânico se põe no lugar do si mesmo nobre, que é o si mesmo que faz aparecer a imagem do filho e a semelhança do pai. O ódio desse eu é condição para amar este si mesmo. Toda a adversidade e perseguição, toda a insatisfação com os outros e toda a injúria vinda dos outros contra nós, que nos fazem, por assim dizer, quebrar a cara e cair na real, são chances de deixar morrer aquele eu tirânico, para deixar aparecer o si mesmo nobre, o si mesmo do Filho de Deus. Espírito é a luta corpo a corpo contra este eu tirânico, para favorecer a liberdade dos filhos de Deus em nós. Frei Harada comenta, abre aspas, pobreza evangélica para valer é, por exemplo, amar aqueles que lhe quebram a cara. De repente, se percebe que a pobreza evangélica não tem nada a ver com ter ou não ter. Há pessoas cheias de virtudes, zelosas, santas, mas que ainda não são pobres em espírito, pois é pobre em espírito quem deveras odeia a si mesmo e ama os que lhe batem na cara, diz São Francisco. Odiar a si mesmo é ter sob controle aquele eu que não entende que a essência da vida cristã é o amor misericordioso do Deus de Jesus Cristo, e que precisamos largar tudo para cultivar esse amor.
O soco que levamos no queixo é soco nesse eu que não quer entender essa verdade essencial do cristianismo. Em nós, porém, há outro eu, aquele semelhante ao Deus de Jesus Cristo. Nele, ninguém consegue dar soco, não porque esteja acima dessas coisas, mas porque ele recebe os socos como um convite para responder com amor gratuito. Quem entendeu isso é pobre para valer, pois esta atitude é mais difícil do que aturar pobreza material, do que ser campeão de pobreza ou de penitência. Pode ser que não consigamos esta atitude. No entanto, tomar uma decisão e dizer: esta é a mensagem de Jesus Cristo. Essa é a nova humanidade que eu quero. Nisso coloco a minha felicidade. E cotidianamente, humildemente, pobremente, muitas vezes fraca e mediocremente, trabalhar nisso, pois isso já é ser pobre em espírito e materialmente também. Fecha aspas. Com esta citação, terminamos a nossa reflexão. Que nos seja dado, pois, seguir esta mensagem, que é a boa nova de uma nova humanidade, anunciada e realizada em Cristo Jesus e no seu Evangelho, que é uma alegria para todos nós. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua escuta e até a próxima oportunidade. Paz e bem.